Sabe, todos os dias a gente se depara com uma escolha fundamental, quase como uma bifurcação no caminho. De um lado, tem aquele terreno tentador da procrastinação e do outro, a trilha da oportunidade. Nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo nessa decisão diária que, no fim das contas, define o nosso futuro, especialmente quando os tempos não estão fáceis. Tinha um porteiro, o seu Zé. Todo santo dia, quando alguém chegava e dizia: "E aí, seu Zé, mais um dia, hein?", ele tinha uma resposta que era um soco no estômago de tão verdadeira. Ou menos um. E essa pequena troca de palavras, nossa, ela revela uma verdade gigantesca sobre o tempo e a urgência de agir. Então vamos começar por aí. Secção 1 ou menos um. A chave aqui é virar completamente a nossa perspectiva sobre o que é o tempo. Pois é, a grande virada de chave é entender isso. A gente não acumula dias como se fossem moedas. Na verdade, o tempo é um recurso que está sempre a diminuir, segundo a segundo. Cada amanhecer não nos dá um dia a mais, ele nos tira um dia. E isso muda tudo, não é? Exige que a gente use o tempo que resta com muito mais intenção. E o dia, bem, o dia é completamente implacável. Ele não está nem aí para os planos que a gente fez, não se importa se estamos felizes ou tristes e ignora as nossas melhores intenções. Ele simplesmente passa. Estejamos prontos ou não. E essa forma de ver o tempo nos leva direto para a seção 2, os dois caminhos. É a tal da bifurcação que aparece na nossa frente, todos os dias. E os caminhos são estes. De um lado, a procrastinação. Sabe? Aquele ato de empurrar com a barriga o que é importante, para fazer algo mais fácil, mais prazeroso no momento. Do outro, a oportunidade, que é como um vento bom que nos empurra na direção certa. São duas definições, duas mentalidades que levam a destinos completamente diferentes. Agora, para entender por que a procrastinação é tão sedutora, a gente precisa de olhar para dentro, para uma batalha que acontece na nossa cabeça. Seção 3. Emoção contra a razão. A grande pergunta é essa, né? Por que a gente adia as coisas, mesmo sabendo que é uma péssima ideia a longo prazo? A resposta está numa verdadeira queda de braço dentro do nosso cérebro. Pensa nisto como uma guerra interna. De um lado está o sistema límbico, o nosso cérebro mais primitivo, emocional, que só quer saber de prazer e alívio, agora. Do outro, o córtex pré-frontal, o cérebro racional, o CEO, que tenta planear o futuro. A procrastinação acontece quando o lado emocional ganha a batalha. E o que dá força para esse cérebro emocional? O stress. Preocupações com dinheiro, com relacionamentos, com a saúde. Tudo isso ativa o nosso desejo por um alívio rápido, imediato. E aí a procrastinação vira uma espécie de mecanismo de defesa, sabes? Quase como um cigarro para a alma, uma fuga tóxica da ansiedade. Mas, felizmente, existe uma alternativa. Vamos para a secção 4 e explorar o outro caminho, o vento favorável. Olha só que coisa linda a origem da palavra oportunidade. Ela vem do latim, da junção de ob, que significa em direção a, e portus, que é o porto. É uma metáfora do mundo da navegação. Ou seja, a oportunidade é um vento favorável que sopra na direção do porto seguro que a gente quer alcançar. E a primeira coisa a entender é que esse vento está fora do nosso controle. A gente não cria o vento. Mas quando ele sopra, a nossa parte é agir. É preciso estar com as velas prontas para serem içadas e aproveitar o impulso. E tem esta citação da carta aos Efésios que amarra tudo de uma forma perfeita. A instrução não é para buscar a perfeição, mas sim para estar atento e aproveitar as circunstâncias favoráveis, justamente porque os dias são difíceis, porque o tempo joga contra nós. Faz todo o sentido. E chegamos à secção final. Aqui, o foco é em como as nossas decisões individuais podem moldar o nosso mundo, não importa o que esteja a acontecer lá fora. É sobre a nossa realidade, a nossa escolha. E aqui entra uma ideia que parece contraditória no início, um paradoxo. Períodos difíceis, de instabilidade económica ou política, não são desculpa para procrastinar. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que a gente precisa de ser ainda mais cuidadoso, mais diligente com o tempo. É quando aproveitar as oportunidades se torna absolutamente crucial. O ponto central é este. Uma coisa é a realidade do país, a média do que acontece com milhões de pessoas e que a gente vê no noticiário. Outra coisa, bem diferente, é a realidade que cada um constrói para si. E essa realidade pessoal, local, ela tem o poder de prevalecer sobre qualquer má notícia geral. Então, como é que a gente faz isso na prática? Como se quebra esse ciclo? Primeiro passo, identificar o que realmente está a causar aquele stress, a raiz do problema. Segundo, perdoar-se. A culpa e o perfeccionismo só alimentam o medo de falhar e a procrastinação.
E terceiro, talvez o mais importante, criar um pequeno ritual de arranque, algo mínimo para quebrar a inércia, como dizer, ok, vou trabalhar nisto por apenas 5 minutos. E para terminar, fica esta pergunta inspirada no Evangelho de João. A oportunidade, o vento favorável é uma questão de timing. O momento de agir, de construir, de fazer acontecer é agora, enquanto é dia, porque a noite inevitavelmente chega. E com ela, o fim das oportunidades. A questão que fica para todos nós é o que estamos a fazer com a luz do dia que temos.